aí, pessoal, beleza? Olha, galera, mais uma aula nossa de laboratório! Ui, professor! Isso mesmo! Galera, é o seguinte, nós estamos em uma época aí de preservação da natureza versus a ação do homem. Sim, é isso que nós estamos presenciando. Presenciando queimadas, ação do homem destruindo florestas. E aí, sem nada a fazer ou por nenhum controle sendo feito, né? Então, ou algumas ações até aí maldosas em relação aí a estas florestas e ao nosso meio ambiente, tá bom? Então, com visão em relação a isto, nós estamos hoje tendo uma aula de ambiental, aula sobre chuva ácida. Chuva ácida, galera, é o que é? A ação do homem em relação à poluição, emissão de alguns gases, sim, na atmosfera. E esta ação do homem acaba degradando ali um ecossistema, tá ok? Um bioma, uma certa região, tá? Então, nós vamos aproveitando esse gancho de preservação da natureza e responsabilidade, tá? Nós estamos tendo agora a nossa aula de laboratório. Hoje, nossa aula de laboratório, ela terá início com a parte teórica. Sim, e pretendo na próxima aula de laboratório trazer aqui para vocês um experimento que simula a chuva ácida. Sim, claro que vocês sabem, né, gente, que não depende só de mim, eu estou aqui em casa. Claro que lá no nosso laboratório, lá no colégio, nós temos todos os reagentes necessários para fazer as reações químicas. Aqui não, aqui eu espero, né? Eu tenho que fazer encomenda, fazer pedido de alguns reagentes para poder demonstrar para vocês. Então, tudo dando certo, claro que vai dar certo, eu terei aqui um composto de enxofre que ele vai simular a emissão de enxofre na atmosfera, reagindo com a água, ele ocorre aqui a formação de ácido sulfúrico. E o ácido sulfúrico, por sua vez, ele que é o responsável pela formação da chuva ácida, vai deixar o meio ácido. E aí, rapidamente, a gente mede com a fitinha de pH, que isso também é muito tranquilo, tá? Medimos lá que vamos verificar que aquela solução que nós vamos preparar em aula vai ficar ácida. Mas este experimento, a parte experimental, se der certo, claro, né? Estou prometendo aí para a próxima aula. Fiz pedidos, vamos ver aí se vai dar para a gente poder terminar. Mas, né? Todavia, porém, contanto, nós temos aqui nosso experimento, né? A parte teórica. Então eu quero que vocês fiquem aí antenados em termos da ação do homem no meio ambiente e entender um pouquinho mais, porque isso está diretamente relacionado com ciências, diretamente relacionado, né, com nossa aula, de trazendo essa informação para vocês e essa responsabilidade. Tá bom? Beleza? Então vamos entender o que seria chuva ácida. Aqui eu coloquei um esqueminha para vocês, né, aqui representando a cidade, toda a emissão gasosa de enxofre, emissão de poluentes, na verdade. Poluentes pode ser fuligem, pode ser particulados que contenham enxofre, tá ok? Devido do que, professor? A queima de combustíveis fósseis é o principal agente que possui ainda enxofre em sua composição, tá? Nós temos legislações e algumas leis que limitam uma certa quantidade de enxofre em combustíveis, né? Como óleo diesel, né? A gasolina. Agora, ainda existe sim, e essa emissão e essa queima desses combustíveis fósseis liberam para a atmosfera estes particulados, essas estruturas de enxofre. Pois bem, qual que é o perigo disso, professor? O perigo disso é que a reação deste enxofre na presença do ar atmosférico, lá no ar atmosférico, lá em cima, nas nuvens, nós temos o quê? Nós temos água. A água no formato vapor
dela reage com o enxofre presente ali na atmosfera, que foi lançado devido à poluição, devido à ação do homem, reagindo aqui. No final das contas vai ocorrer a formação do ácido sulfúrico, tá ok? Eu aqui neste esqueminha coloquei para vocês rapidamente como emissão, reação e formação do que é o nocivo, o ácido sulfúrico. Este ácido sulfúrico precipita juntamente com a água da chuva, cai aqui no nosso bioma, naquela região, ou em todo um grande ecossistema, e ele vai modificar. Gente, modificando ali o pH, porque ele é um composto ácido, né? Vocês vão ver aqui na escala de pH, que ele pode sim modificar o pH de um lago, de uma certa região. E temos, vários e vários micro-organismos, né? E organismos em si que dependem de um sistema com pH constante para a sua sobrevivência. Se modificar o pH devido à presença deste composto ácido, nós vamos destruir, podemos afetar sim, estamos afetando ali aquela biodiversidade, tá ok? Então nós estamos destruindo a natureza com a ação da poluição e do enxofre. Aqui embaixo nós temos todas as reações que ocorrem, né? Desde a emissão do enxofre através dos poluentes, mais o oxigênio que está presente do ar, nós temos a formação do dióxido de enxofre, a primeira reação ocorrendo. Depois, a reação do dióxido de enxofre com oxigênio, formação do trióxido de enxofre. O trióxido de enxofre, por sua vez, na presença da água lá na atmosfera, ele ocorre a formação do ácido sulfúrico, o principal constituinte aí e causador da chuva ácida. Beleza? Mostrei para vocês as reações de formação da chuva ácida. É muito importante em química você saber aqui, ó, química, tá vendo? O sexto ano, como que você vai ter química? Laboratório, sim, é nosso sisteminha, nosso ciclo aqui de poluição, de formação do ácido sulfúrico, ele é extremamente importante. Tá joia? E nós, se der certo, na próxima aula nós vamos fazer aqui a simulação desse ambiente com a formação da poluição, beleza? Aqui é a parte teórica. É muito importante você saber essa reação. Então nós temos aqui poluição, né, causada pelo homem, liberação de enxofre, com a liberação desse enxofre mais água da chuva, ocorre precipitação da chuva ácida, né? E esse daqui, ele é leve, ela tem a característica ácida, caindo naquele ambiente, naquele local, ele pode mudar ali e afetar toda a biodiversidade daquele local. Afetando, destrói a natureza, tá bom? Beleza? Lembrando que toda chuva ela já é levemente ácida. Por quê, professor? Por quê? Porque nós temos muito nitrogênio na atmosfera. O nitrogênio reage com o oxigênio, que também está na atmosfera. Naturalmente isso ocorre, formando o dióxido de nitrogênio e depois, por sua vez, formando com a água o ácido nítrico, que também é ácido, né? Ele precipita também juntamente com a chuva, deixando ali a água da chuva levemente ácida. Então, naturalmente, isso já ocorre. Isso é o comum na natureza. O que é o prejudicial? Além disso, que é o natural, que ocorre já na natureza, nós temos aqui o enxofre, formação, além daquele ácido nítrico que naturalmente ocorre, formação do ácido sulfúrico. Tá bom? Aí deixa mais ácido ainda, aí ele sim vai modificar aquele meio. Modificando, nós estamos atuando e destruindo a natureza. Escala de pH. Escala de pH eu já falei para vocês em laboratório. Mas lembrando, vai de 0 a 14. Aqui no meio nós temos 7. Exatamente no meio nós temos os compostos neutros. A água, na sua essência, ela é o quê? Neutra, pH igual a 7. Abaixo de 7, 6.9999, abaixo, chegando até 0, nós temos as substâncias
ácidas. Então, pH menor que 7, substâncias ácidas. pH maior que 7, substâncias básicas, chegando quanto mais próximo de 14, mais básico aquela substância. Só para vocês terem ideia, por que eu falei escala de pH? A chuva normal aí, normal, com a presença aqui do ácido nítrico, normal ela é em torno aí de 5.8, 5.9 o seu pH. É levemente ácido, né? Quanto mais próximo de zero, mais ácido é. Agora, com a ação do homem, liberação do enxofre, grande poluente, formação do ácido sulfúrico, nós temos ainda aí o abaixamento deste pH. Abaixou mais do que 5.8, aí nós consideramos chuva ácida. Tá joia? Beleza, galera? Então aqui vocês entenderam toda a reação que nós temos de formação do ácido sulfúrico, como que ocorre na natureza, devido à formação de poluição, enxofres e reação com a água, oxigênio e com a água, nós temos aqui este grande poluente. Lembrando que poluição é qualquer ação do homem no meio ambiente, tá ok? Qualquer ação, independe qual seja. Agora, uma outra reação. Ô professor, é o seguinte, em locais mais poluídos eu percebo que é meio cinzentado. Eu olho lá em cima do muro, tá meio que escorrido, os negócios tudo preto. Eu vejo que nas estátuas, tanto nariz, extremidades, orelhas, elas já estão até meio que corroídas, professor, em grandes centros. Por que que isso ocorre? Isso é muito importante você saber. Tá ok? Quando a gente fala de chuva ácida, nós falamos da reação do ácido sulfúrico com o carbonato de cálcio. Carbonato de cálcio que está presente, formando ali as estátuas, presentes no reboco, na fachada dos edifícios, né? Então por isso que você vê meio acinzentado. Aquilo lá é a reação do ácido sulfúrico devido à poluição, grandes centros, com aquele material que forma a fachada do prédio, que é o carbonato de cálcio. Esta reação forma primeiro aqui cálcio 2+, sulfato 2-, que eles são solúveis em água, mas isso não causa nenhum problema. Aqui H2CO3, que é o ácido carbônico. O ácido carbônico se degrada aqui numa outra instante, liberando água e CO2. Mas qual que é o principal dessa reação? Degradação, ele vai consumir, ele vai reagir com a fachada, vai deixar escuro, vai deixar preto, vai deixar as estátuas lá, tudo corroído, as extremidades delas. Então você fala, nossa, mas que dó, olha só, ação do vento, não, ação do homem, poluição, reação de degradação, está degradando aquele local, aquele meio. Beleza? Então, destruição de estátuas, chuva ácida, destruição da biodiversidade do ecossistema. Beleza, galerinha? Tá joia? Então aqui montei um esqueminha para vocês. E o que eu quero de tarefa desta nossa aula de laboratório? Eu quero que você faça para ser entregue até dia 16/11, próxima segunda-feira. Faça um esquema representando, desenhar, tá? Desenha. Esquema do ciclo de CO2 na natureza. Então vamos aproveitar, né, que nós estamos nessa aula de defesa, de entender a ação do homem, a poluição, e vamos também representar, quero que vocês aí representem o ciclo do CO2 na natureza, tá ok? Vocês vão ver que tem grande influência também da queima dos combustíveis fósseis. Tá? Então é só pesquisar lá, ciclo do CO2 na natureza, vocês vão ver todo um esqueminha, parecido com este aqui, tá bom? Eu quero que vocês desenhem uma folha, tira a foto, envia para mim via Tell.me. Esta vai ser a sua atividade de laboratório desta semana. Ui! Galerinha, um grande abraço a todos, trazendo aqui para vocês noção de entender a ação do homem, poluição, tá joia? E quem sabe agora na próxima aula com os reagentes, né, já previamente comprados, já adquirir, assim, já pedir. Vamos ver se chega, né? Creio que sim. Agora nós vamos fazer aí, posteriormente,
a próxima aula de laboratório, o esqueminha, o experimento simulando a chuva ácida aí no ambiente. Um grande abraço a todos, não esqueça da nossa tarefa, via Telmi, até dia 16/11 e não além dessa data. Um grande abraço, fui!